Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sabe, meu querido, essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesse dia de hoje, é uma palavra onde todos nós cristãos, e até mesmo as pessoas que muitas vezes não têm uma vida cristã, sabe, essa palavra ela vai falar muito com todos nós. Sabe, até mesmo aquelas pessoas que não estão andando nos caminhos do Senhor, por algum motivo, sabe, se distanciou, por algum motivo, sabe, se esfriou na fé, sabe, mas essa palavra, ela vai falar fortemente ao nosso coração. O que Deus ele tem para falar conosco é algo muito importante, sabe, porque nós estamos vivendo um tempo, sabe, onde nós estamos passando por momentos difíceis, sabe, nós estamos passando por momentos assim, a humanidade tem passado por momentos difíceis, a humanidade tem passado momentos ao qual ela tem tido uma dificuldade de compreender o que está acontecendo na vida dela, sabe, o que está acontecendo no interior dela, sabe, o homem muitas vezes, nesses dias de hoje, ele para e se pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo eu passar por uma situação dessa? Sabe, quantas vezes, acredito que você já ouviu alguém no meio dessa pandemia que perdeu alguém ou perdeu alguma coisa, fechou algum estabelecimento, sabe, falar, sabe, o porquê que Deus permitiu acontecer isso? Sabe, o porquê que Deus, ele permitiu acontecer isso na minha vida? O porquê que eu estou passando por uma situação dessa, uma perca tão grande dessa? Sabe, então, a humanidade, sabe, ela tem se encontrado de uma maneira onde ela não consegue discernir, sabe, o que está acontecendo. E nós vamos ver que Tiago, ele escreveu algo para a igreja que nós podemos trazer para o nosso dia de hoje e para, sabe, esse contexto ao qual nós estamos vivendo, para esse cenário atual ao qual nós estamos vivendo. No livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ver, sabe, esse capítulo 1 falando a diferença entre a provação e a tentação. Sabe, nós vamos ver como nós devemos atravessar as provações, como nós devemos passar por situações. Sabe, nós vamos ter que começar a compreender e saber discernir. Nós como cristãos, nós temos que saber o que é uma provação que vem de Deus e que é uma tentação ao qual o diabo ele usa o pecado para nos prender nele. Sabe, nós vamos ver que a tentação nada mais é do que nós sermos presos nos nossos pecados, nos nossos desejos. Sabe, muitas vezes o homem ele se prende em desejos pecaminosos e muitas vezes o homem quer atribuir uma situação que ele está vivendo a Deus, achando que Deus está permitindo ele ser tentado, ou ele está tentando alguém, e a palavra diz que Deus não pode ser tentado e não tenta a ninguém, porque a natureza de Deus não permite isso. A natureza de Deus é santa, então ele não permite o pecado, ele não flerta com o pecado. Eu quero dizer para você, meu querido, sabe, como nós devemos atravessar a provação? Sabe, uma situação que eu acho muito interessante é que normalmente quando nós estamos passando por alguma provação, e nós sabemos que a provação ela provém de Deus. Deus ele prova aquele quem ele ama. Eu vou mostrar para vocês no verso 2 ao 4, que diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação,
a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então Deus, meus queridos, aqui no texto nós começamos a entender que Deus, Ele prova quem Ele ama. Que Deus, Ele dá o prêmio, que é a coroa da vida, a quem Ele prometeu, a quem Ele prova, que é quem Ele ama. Então, se você está passando por uma provação, meu querido, entenda que essa provação, ela vem de Deus. E como que eu devo passar por uma provação? Como que eu devo atravessar uma provação, Rodrigo? A palavra diz que nós devemos passar pela provação entendendo que ela produz uma perseverança em nós. Sabe, nós passarmos por uma provação, o motivo da aprovação, de Deus nos provarmos, é nós sermos perseverantes. Sabe, é nós perseverarmos, é nós, sabe, vencermos, sabe, todo e qualquer tipo de situação que se levanta contra a nossa vida. Sabe, muitas vezes nós não entendemos as provas que o Senhor permite acontecer em nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê que Deus está permitindo uma série de situações acontecer, sabe, em minha vida, na vida dos meus filhos, na vida, sabe, lá no meu local lá de trabalho. Sabe, por que Deus está permitindo isso acontecer? Muitas vezes nós que temos a nossa mente humana, normalmente, por mais que nós buscamos, sabe, ocupar elas com as coisas do alto, normalmente, sempre nós, às vezes, vamos estar, sabe, envolvido com alguma coisa secular. Seja no seu local de trabalho, seja algo lá na sua casa, sabe, seja algo, sabe, onde você estuda, seja um lugar onde você estuda, na faculdade, sabe, você sempre vai ter contato com coisas que é deste mundo. Sabe, e o problema do homem é que quando ele começa a ficar, sabe, e começa a estar no meio das coisas desse mundo, sabe, ele começa, sabe, a ter desejo em conquistar muitas coisas. Isso não é errado. Sabe, o homem tem que ter esse desejo, esse sonho, sabe, de conquistar, sabe, de crescer, de prosperar. Isso não é errado. Sabe, o que eu digo assim é que o homem, ele começa a colocar, sabe, o teu coração nessas coisas. E quando Deus começa a tocar nessas coisas, quando Deus começa a tocar, sabe, no teu trabalho, quando Deus começa a tocar na sua finança, quando Deus, ele começa a tocar, sabe, na sua casa, sabe, quando ele começa a tocar na sua provisão, sabe, aí o homem começa a se desesperar. O homem começa a falar, nossa, mas como que Deus, ele está permitindo eu passar por isso? Eu estou andando nos caminhos dele, eu não estou falho, eu não estou pecando. Mas, meu querido, o Senhor, ele quer que essa prova, ela gere em você uma perseverança. E quantas pessoas que nós vemos, sabe, que quando Deus toca em alguma coisa, sabe, ao qual ele tanto sonhou, sabe, quando Deus, ele toca em algo, quando Deus tira algo dessa pessoa, parece que ele tira a fé dessa pessoa junto. Parece que a fé dessa pessoa estava no carro. Parece que a fé dela em Deus estava na casa. Parece que a fé dessa pessoa, sabe, estava lá no trabalho dele, estava na conta bancária dele. Sabe, quando Deus permite, quando Deus faz um rebuliço na vida, sabe, dessas pessoas, sabe, a fé dele começa a esmorecer, ele começa, sabe, ele começa a abandonar, ele começa, sabe, a deixar as coisas de Deus de lado. Sabe, meu querido, a perseverança, a palavra diz aqui que ela vem, sabe, ela vem, e qual que é o motivo de nós termos essa perseverança? Sabe, o motivo dela é que nós sejamos aperfeiçoados e completos, para que não nos falte virtude alguma. Sabe, o Senhor, ele nos prova para que nós sejamos perseverantes e para que nós sejamos aperfeiçoados através da perseverança. Sabe, meu querido, sabe, muitas vezes nós vamos ver pessoas,
sabe, que está sendo provado pelo Senhor, sabe, pessoas que estão sendo, sabe, o Senhor tem permitido situações na vida dela, porque o Senhor conhece o coração dela, o Senhor sonda o coração dela, sabe, a palavra diz, meu querido, que nós somos provados, que nós seremos provados, mas quando nós formos provados, o Senhor nos dará a saída, e o homem, ele não será provado além daquilo que ele possa suportar. E não veio provação ao homem, sabe, maior, ou provação que não seja humana. Então toda provação que vem até nós, ela é possível você passar por ela. É possível você suportar. É possível você vencer. Sabe, nós temos aqui um exemplo muito claro de Jó, meus queridos. Jó era um homem, a palavra diz que era um homem reto, justo e íntegro, e que se desviava do mal. Sabe, Jó tinha muitas riquezas, Jó tinha muitos filhos, Jó tinha tua família, Jó era um homem que era casado, sabe, Jó tinha muitos amigos, mas Deus conhecia a fé de Jó. Então Deus permitiu que Jó fosse provado. Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas ao qual Jó tinha conquistado, ao qual Deus tinha permitido que ele conquistasse. Sabe, meu querido, por que Deus permitiu que que Satanás tocasse nas coisas de Jó? É porque ele sabia que o coração dele não estava nas coisas. Sabe, ele sabia que ele podia provar a fé de Jó, e mesmo assim ele não iria negar, mesmo assim ele não ia amaldiçoar a Deus, mas antes ele perdeu sua saúde, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu seus amigos. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a presença de Deus na vida dele, ele não perdeu a fé dele. Sabe, ele suportou, ele perseverou, sabe, até o fim. E o Senhor, ele recompensou Jó, sabe, pela perseverança dele. Sabe, Jó foi aperfeiçoado. Sabe, meu querido, eu consigo imaginar Jó saindo daquela provação muito mais fortalecido, muito mais maduro, sabe, muito mais crente de quem Deus era, sabe. Então quero dizer a você que a aprovação de Deus para nós, ela produz perseverança e ela permite que nós sejamos aperfeiçoados. Mas e a tentação, Rodrigo? A tentação, meu querido, ele diz assim aqui no verso 13: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Meu querido, a tentação, quando ela vem sobre um homem, a tentação nada mais é, meu querido, do nosso desejo. A palavra diz, sabe, que o homem, ele é tentado pelo seu próprio mau desejo. Sabe, pelo desejo mau que está no coração do homem. É por esse desejo mau que o homem, ele é iludido e arrastado a praticar o pecado. É iludido e arrastado pela tentação. Sabe, muitas vezes nós passamos por diversas tentações. Sabe, o diabo muitas vezes coloca situações em nossas vidas. Sabe, mas o que o diabo ele faz? Ele aproveita situações, ele aproveita, sabe, atitudes nossas que nós temos, maneira como nós nos comportamos. Sabe, meu querido, muitas vezes nós queremos atribuir, sabe, a situação ao qual nós estamos vivendo, sabe, nós queremos colocar a culpa sempre, sabe, que em Deus, porque nós estamos passando por um momento onde o meu casamento está destruído, onde as minhas finanças estão destruídas, sabe, onde a minha saúde, ela foi embora, sabe, onde eu estou abandonado. Meu querido, sabe, essa miséria toda chegou na sua vida, é porque você deixou ser seduzido pelo mau desejo do homem caído, do homem pecador. Sabe, esse desejo, ele consumiu o seu conhecimento, ele consumiu todo o teu eu.
Sabe, meu querido, quando esse mau desejo, ele consome, quando esse mau desejo, ele começa, sabe, a fazer parte, quando esse mau desejo começa a guiar, sabe, você, quando esse mau desejo, ele começa a te direcionar, a praticar, a fazer coisas, sabe, o diabo vai usar isso contra você. Por isso que muitas vezes você luta contra certos pecados, e muitas vezes você está caindo no mesmo pecado. Muitas vezes as tentações estão diante de você. Muitas vezes você tem orado e pedido para pessoas, sabe, me ajuda, sabe, pedindo muitas vezes que pessoas venham te ajudar, que pessoas venham, sabe, te dar um apoio. Mas muitas vezes, sabe, meu querido, muitas vezes você não consegue se livrar da maneira como você está sendo conduzido, da maneira como você está se comportando, é porque você não renuncia o pecado que está na sua vida. Sabe, a tentação, ela sempre vai existir. A tentação, ela sempre vai estar do seu lado. A tentação sempre vai estar caminhando com você. Sabe, o diabo sempre vai estar do seu lado, sabe, tentar você nas suas fraquezas. Sabe, ele vai tentar você do lugar da onde o Senhor te livrou. Ele vai tentar você da onde o Senhor tirou você da sujeira. Sabe, da onde o Senhor tirou você daquele lamaçal de pecados, o qual você estava atolado, o qual você não conseguia sair, e na onde o Senhor, com sua graça e misericórdia e teu amor, te resgatou, te limpou. Sabe, o diabo, ele vai estar constantemente querendo apresentar, sabe, coisas diante de você das coisas ao qual você já foi sarado. Então a tentação, ela vem desse desejo mau que está no interior do homem. E em seguida, quando o homem ele é concebido, esse desejo mau no homem é concebido, ele faz nascer o pecado. E quando o pecado ele nasce, e após o pecado ele ser consumado, ele gera morte. Aqui eu quero explicar algo para você, meu querido. Algo muito importante. Nós temos que entender que o desejo mau, que o desejo do pecado, ele está aqui. Ele está no interior do homem. Nós ainda estamos em um corpo corruptível. Nós ainda estamos em um corpo, não é um corpo glorificado, sabe? Não é um corpo transformado, semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Constantemente, sabe? A nossa carne, ela vai estar lutando. E por isso que a palavra diz que há uma guerra entre o espírito e a carne. Uma se opõe à outra, sabe? Onde uma não quer deixar que o desejo da outra se sobressaia. Sabe? Então nós temos que entender que quando esse desejo mau do homem, ele está nele somente, o desejo mau do homem está no teu interior ainda, mas ele não fez ainda o pecado nascer, ainda ele não praticou o pecado, ele ainda não praticou o ato. Meu querido, há uma grande chance, sabe, de você vencer a tentação. Sabe, é nesse momento que você tem que se lançar aos pés do Senhor Jesus. É nesse momento que você tem que se ajoelhar e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me fortaleça. Senhor, dê graça para mim, para que eu possa suportar, para que eu possa vencer essa tentação. E como você vai vencer as tentações, meu querido? Através da palavra de Deus. Você vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele venceu o diabo quando ele esteve aqueles 40 dias lá no deserto, sabe, sem comer, em jejum. E o diabo apareceu depois de alguns dias e foi querer tentá-lo. E o Senhor venceu o diabo pela palavra. Através da palavra ele venceu. Sabe, meu querido? Então quando a tentação vier diante de você, e normalmente a tentação vai vir de uma maneira ao qual ela vai parecer ser saborosa, ao qual ela vai parecer ser agradável, sabe? Mas no fim ela gera morte para a sua vida. Sabe? E eu quero que você, sabe, nesse dia, você possa compreender essa palavra. E que nesse dia você possa, sabe, abandonar, sabe, o pecado de vez. E se reconciliar com o Senhor. Sabe, você que tem vivido e tem cedido essas tentações.
Sabe, você pode vencer esse pecado. Sabe, você pode vencer essas tentações. Sabe, você chegar ao ponto, sabe, em fazer as coisas aonde agrada ao Senhor. Sabe, em ver que o Senhor te ama, em ver que as coisas do Senhor estão voltadas para você e você ser provado por Ele e achar aprovado. Sabe, e você receber o prêmio da coroa da vida. Amém, meu querido? Amém? Eu quero agradecer grandemente a você que está conosco, a você que tem nos seguido, a você que tem nos acompanhado aqui no YouTube. Sabe, eu queria que você compartilhasse a palavra. Sabe, que você ainda que está ouvindo, que está pela primeira vez aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, possa deixar o seu comentário, que você possa deixar o seu like aí, sabe? E compartilhe essa palavra com muito mais pessoas e venha fazer parte desse evangelismo. Fiquem na paz do Senhor.